Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, casos de extraterrestres, curiosidades, mito, lendas, histórias, enfim, um canal eclético. Cada dia trarei aqui um conteúdo diferente para ser narrado para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e compartilhem em suas redes sociais e com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Assista o vídeo até o canal e quando terminar, se decidir que ainda quer continuar a receber notificações de vídeo, vai lá no sininho das notificações, na opção Todas. E aí, sempre que houver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Bem, recados dados, vamos para o vídeo de hoje. E hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro de um amigo, Tiago Wildfire. Título: Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo. Capítulo 3, O Resgate. Woody. John Woodbury voava naquela estranha máquina em alta velocidade. Estava ferido. Seu ombro doía por causa do ferimento. O sangue ainda escorria e seu manto lentamente adquiria um tom escuro. Foi ferido durante o ataque ao Templo da Lua. Ele tentou, por algumas vezes, lançar um feitiço de cura, mas sem sucesso. O profundo corte se fechava durante segundos, mas logo reabria. Parecia ter algum tipo de veneno que não deixava a ferida se fechar com magia. Além da sensação de torpor, Woody começava a ficar com a visão turva. Ele precisava manter-se lúcido, pois se desmaiasse e perdesse o controle do Sea Sky Rider, as consequências seriam incalculáveis. O segredo, que por séculos foi protegido, estaria perdido para sempre. Woody tinha certeza que a garota havia recebido a mensagem. Ela tinha o poder e um dia poderia se tornar um poderoso oráculo. Com certeza, Wade já estaria a caminho da fonte. Este seria, ou era, o local ideal para aterrissar, longe do olhar curioso das pessoas que moravam no campo e na vila. A blindagem do veículo refletia o azul do céu, de modo que ficava praticamente invisível enquanto voava. Aquele não era um veículo comum. Apesar de estar enterrado nas areias por anos e anos, não apresentava nenhum desgaste. Foi criado através de uma tecnologia que fora perdida e esquecida há muito tempo. Era a infalível opção de fuga do tempo. Não era movido por vapor ou combustão, nem nenhum tipo de tecnologia moderna. Funcionava com uma energia renovável
gerada por alguns tipos de pedras preciosas. Fora criada em um tempo longínquo por uma civilização considerada extinta. Seus criadores eram os sábios, habitantes da saudosa Atlântida. Woody, como gostava de ser chamado, não estava mais aguentando a dor. Marcou a direção e deixou o Sky no modo automático. Tirou o punhal preso ao cinto e cortou o tecido de seu manto no local do ferimento. Em seguida, fez outro corte na camisa branca, que naquele momento já estava parcialmente carmim por causa do sangue. Através do metal espelhado que revestia o veículo, pôde ver a ferida. Havia um profundo furo entre seu ombro e o peito. Precisava dar um jeito naquilo, ou a perda de sangue iria o prejudicar ainda mais. Procurou em sua bolsa e tirou um frasco contendo álcool. Com o punhal, raspou um pouco da crosta de sangue seco e, com uma tira do manto umedecida com álcool, limpou a ferida. Ardeu muito quando sentiu o etanol e Woody praguejou. Em volta do ferimento havia um agourento tom esverdeado. Colocou o dedo médio e o indicador próximo ao local e concentrou-se. Pequenos pontos de luz começaram a se formar no ar e foram em direção à ferida. Uma luz dourada refugia. Pequenas ondas de calor emanavam e uma nota musical suave podia ser ouvida. O corte diminuiu um pouco, mas aquela feia cor verde não havia sumido. Tocou o meio da testa com o dedo indicador e o dedo médio. E novamente surgiram partículas de luz. Eram pontinhos vermelhos desta vez. Ele afastou a mão do seu rosto e viu que surgira uma pequena estrela que emanava luz e calor. Sem pensar duas vezes, ele inseriu a estrela em sua ferida. Milagrosamente, o ferimento cicatrizara, porém estava vermelho e aquela feia mancha verde continuava lá. Tirou uma garrafa bojuda da bolsa e tomou um gole da poção púrpura. Sentiu as forças voltarem. Precisava ver onde estava. Colocou as mãos novamente sobre as esferas de luz no painel que controlavam o veículo e mergulhou para baixo das nuvens. Ainda estava longe. Sobrevoava uma praia e uma mata litorânea. Sabia onde estava e que ainda levaria cerca de 20 minutos para chegar ao local desejado. Então, subiu novamente, corrigiu o curso do veículo e disparou em direção ao vale, morada de seu melhor amigo, Carter Wade, o guardião do oráculo.
e Sila. E Sila havia contado a seu avô o sonho que tivera na banheira. Porém, ele ainda estava zangado por ela não ter contado antes e disse que estava tudo bem. Afirmou que entendeu o porquê dela não ter lhe contado de imediato, mas ele ficou por um longo tempo contemplando o horizonte. O homem que supostamente havia sido assassinado por o que quer que fosse aquela criatura era um colega de longa data. Agora ela e o seu avô tinham uma importante missão a cumprir. Precisavam se preparar para o resgate daquele outro homem. E foi na sala particular do avô onde pegaram os equipamentos. Eles iriam até a nascente do rio. Seu avô acreditara em seu sonho e naquele momento ela começava a desconfiar aos poucos que não eram apenas simples sonhos, mas visões. Vovô, por que não vem até aqui? O veículo dele poderia pousar no pasto. Era só prendermos os animais no curral. Que extraordinária ideia, disse sorrindo. Avise Woody para descer em nossa pradaria. Como posso fazer isso? Você não pode? Perguntou teatralmente, levando a mão à testa. Pensei que o senhor talvez pudesse ajudar. Minha filha, vamos nos preparar? Em breve conversaremos melhor. Quero saber por que de repente comecei a ter esses sonhos. E também como é que Woody soube que eu estava sonhando com ele naquele momento. Já está pronta, filha? Disse ele, ignorando-a. Vamos! E Sila havia se vestido com calça jeans, coque, cinto, uma blusa azul sem mangas e botas para a caminhada. No pescoço trazia a chave prateada como pingente e um cordão. O avô saiu do closet usando um manto semelhante ao de John Woodbury, azul meia-noite e preto, com uma lua dourada no peito. Carter Waite sempre usava o mesmo estilo de roupas: calças de linho, camisas, suspensórios, botas ou botinas, colete e paletó. Os chapéus também faziam parte de seu figurino. Chapéu de palha na fazenda e chapéu de feltro nas idas à vila. Nos horários de treino usava calças esportivas, camisetas, jaqueta, gorro ou boné. Naquela ocasião ele estava diferente do fazendeiro bem vestido que a garota estava acostumada. Ele era alto, com a pele branca, porém queimada pelo sol. Seus olhos azuis e sobrancelhas grossas ostentavam um olhar severo. Usava os cabelos curtos e bem penteados. Talvez fosse o manto, mas seu avô parecia maior e mais robusto. Prendeu um bastão de madeira nas costas e um cinto com um bonito punhal preso de um lado
e um grande facão do outro. E eu, o que devo levar? Apenas esta mochila, disse o avô, apontando para cima da mesa, onde havia uma mochila pesada. Você me dará suporte. Suporte? E isto é para você, disse, entregando um curioso objeto. Era um bastão metálico com cerca de 45 centímetros, com uma obsidiana oval incrustada na ponta. O que é isso? É um cetro. O senhor está levando um bastão, um facão e um punhal e me dá apenas um cetro. Isto é um pouco injusto. Tem razão, disse, indo até o armário e trazendo de lá um frasco e um estojo. Aqui está, protetor solar. Vovô! Brincadeira, disse, entregando-lhe o estojo. Prenda-o ao cinto e use somente em caso de emergência. Ela olhou o estojo e encontrou várias facas afiadas. Eram kunais, as letais lâminas ninjas, usadas como arma de arremesso. E Sila já havia praticado arremessos com facas nas árvores e tinha certa facilidade. Uma brincadeira que seu avô julgava útil, mas extremamente esquisito para ela. Mas o que faria com aquele pequeno cetro? Muito bem, agora pegue seus baús e leve-os consigo. Tome cuidado para não os perder e tente não perder essa chave, disse, apontando para o seu colar. Sim, vovô, a garota fez o que ele disse, foi até o seu quarto, apanhou os baús e em seguida os guardou no bolso da frente da mochila. Precisamos partir. Sairemos pelos fundos, disse o avô. Sua voz vinha da cozinha. O caminho até o local combinado era conhecido. Bastava seguir o rio acima, em um barco até a área da cachoeira. Em seguida, seguir por uma trilha e subir a íngreme montanha até a nascente do rio. E Sila seguia o seu avô em direção ao pier, quando ele de repente pegou um caminho diferente. Não iriam de barco. Então ele começou a correr. A garota olhou surpresa, mas logo o seguiu. Mesmo usando aquele manto, ela percebeu que ele possuía uma impressionante agilidade e Sila acompanhava de perto. Devido ao treinamento diário, corriam sem parar, passando por campos e arvoredos. Em alguns trechos atravessavam o rio que serpenteava pela região, saltando sobre pedras ou cruzando pontes feitas com troncos de árvores. A montanha estava cada vez mais próxima. A garota já estava ficando sem fôlego quando finalmente pararam para tomar água. Após um breve intervalo, voltaram a correr. Faltava menos de meio quilômetro até a base da montanha. O som da cachoeira que lá havia já podia ser ouvido. Então o avô apontou para o céu. Chegou, disse o avô. O que o senhor disse? Olhe o céu,
descendo em direção ao topo. Um brilhante objeto prateado que descia em direção ao topo da montanha. Estou vendo! É a nave daquele homem, o peixe voador. Vamos, Escila, não podemos perder tempo. Então, seguiram pela trilha de chão batido ao lado da cachoeira. Não faltava muito. Era um caminho fácil. Passavam por lá quase todos os dias. A trilha zigue-zagueava pela montanha, seguindo as pequenas quedas d'água em direção ao topo. O clima naquela montanha era fresco devido à umidade. Porém, a garota suava com o esforço da corrida. Por sua vez, o avô mantinha uma expressão serena, e mesmo sob aquele manto ele mal transpirava. Logo chegaram ao trecho íngreme e acentuado que levava ao pico da montanha. Wade então se apressou e agilmente chegou ao topo. A garota sentiu algo diferente. Um estranho mau pressentimento assaltou-a, junto a uma sensação de perigo eminente. Ela então se apressou, chegou ao topo e alcançou o avô. Ele estava olhando algumas árvores e palmeiras que foram derrubadas devido à queda do veículo. Vamos! Ele deve estar precisando de ajuda, disse o avô, em tom urgente. Parece ter sido um pouso violento, afirmou Escila. Ela deixou a mochila na grama macia, à margem do lago, formado ao redor da nascente, e seguiu ao avô. O estranho veículo estava pousado entre dois grandes carvalhos que cresciam próximos. As asas estavam cravadas em seus troncos. Deram a volta e viram o piloto inconsciente dentro do peixe voador. Havia um filete de sangue em sua testa. Ele está bem, vovô? É uma pergunta curiosa. Talvez tenha desmaiado durante a queda. Vamos ver. Deve prestar atenção nisso, minha filha. Vai achar interessante. Ele removeu um rubi que estava sobre a parte da frente, no dorso do peixe, e este começou a estremecer. As asas foram se retraindo até voltarem ao formato de nadadeiras. O veículo então planou e desceu suavemente até o chão. O assento foi subindo lentamente, ejetando o piloto. Aos poucos, a máquina foi assumindo a forma de peixe e, por fim, havia um homem desacordado, deitado sobre uma estátua de pedra. Vamos levá-lo para o lago. Pegue as pernas dele, disse o avô, puxando o homem desacordado. Muito bem. Agora devemos colocá-lo deitado na margem. Era pesado. Seu manto azul, idêntico ao do seu avô, estava aberto na parte da frente e, em sua camisa de linho branco, haviam manchas vermelho escuro que pareciam
terrivelmente sangue seco. Trazia consigo um bastão, um grande surrão preso às costas. No cinto estava um punhal e um pequeno cantil. Pousaram Woodbury à margem do lago e seu avô, com as mãos em concha, pegou da água pura e derramou sobre o rosto do homem, que estremeceu e abriu os olhos lentamente. Wade, você veio, seu velho maroto, disse com a voz fraca. Não foi um bom pouso, hein? Amigo Wood, aquelas árvores nunca mais serão as mesmas, respondeu seu avô sorrindo. É bom vê-lo novamente. Você está diferente. Pretende ser o novo São Nicolau? Que coisa feia! Fazer piadas com um moribundo. Olhou para Isila. A criança cresceu muito. Já é uma mulher feita. Então começou a tossir. Em seguida, o ferimento em seu ombro começou a sangrar. Woody, o que é isso? O que houve? Seu avô perguntou assustado. Ferimento de batalha. Tentei tudo o que sabia, mas não consegui fazê-lo fechar permanentemente, disse Woodbury, seguido por um acesso de tosse e mais sangue. Isila, vem até aqui e sente-se neste lugar, disse, indicando um ponto na relva, próximo ao ombro de Woody. Agora estenda as mãos sobre o ferimento e concentre-se. O avô então estendeu as mãos na mesma forma e murmurou algo. 2 segundos depois, surgiu uma pequena estrela que emanava um brilho dourado. O corpo de Isila estava fatigado por causa da corrida, mas aquela luz lhe trazia um revigorante conforto. Então seu avô empurrou a pequena estrela em sua direção. Depois se afastou, deixando aquele misterioso poder em suas mãos. Mantenha a concentração. Não importa o que veja, não perca a concentração, disse, olhando nos olhos da garota. Em seguida, pegou o cantil no cinto de Woody, encheu com água do lago e começou a despejar no ferimento, que parara de sangrar, e limpou com um lenço. A ferida tinha um tom vermelho que parecia uma queimadura no local do profundo ferimento. Havia um agourento tom verde também. Isila viu o avô tirar de dentro de sua mochila um frasco com uma substância amarelo-ouro. Então a destampou, derramou aquela curiosa substância dentro da ferida. O homem, chamado Woody, fez uma careta e praguejou. Quer acabar comigo de vez, seu velho? Isso ardeu muito, sabia? Aguente firme, meu amigo, disse seu avô com preocupação na voz. Algo estranho aconteceu. A poção foi segregada.
junto com um pouco de sangue. Seu avô olhou fixamente para a ferida, então pingou mais um pouco da poção no local. Tampou o frasco e pôs de lado, e começou a observar de perto. Novamente ela foi expelida. Então ele fez um gesto com a mão direita, erguendo o dedo indicador e o médio. Murmurou alguma coisa e se concentrou. A garota ainda não acreditava que seu avô havia conjurado aquela estrela dourada. E quando viu a faísca elétrica surgir na ponta dos dedos dele, ela arregalou os olhos, impressionada. A faísca emitia um som de estática. Woody, acho que vai doer um pouco. Então, morda isso, disse, colocando uma parte do manto dobrada dentro da boca do amigo. Em seguida, tocou a ferida com os dedos carregados de eletricidade. Woody deu um grito abafado, mas não se debateu. Então o avô afastou os dedos e a garota pôde ver um raio ligando o ferimento aos dedos do avô. Ele se levantou e começou a se afastar. Aquele raio alongou-se como um elástico, ainda emitindo um forte ruído de estática. E Sila olhava aquela cena impressionada. Seu avô recuou 2 passos e, como se estivesse pescando, deu um forte puxão. A cena que passou a seguir fez a garota gritar e deixar a estrela dourada desaparecer. Seu avô estava de pé, com aquele raio ligando a ponta de seus dedos a um bizarro verme que tinha o tamanho de um polegar. Aquilo fez a garota se sentir enjoada. Então ele exclamou algo e a corrente elétrica se intensificou. A criatura se debatia enquanto era eletrocutada. Aos poucos, ela foi ficando enegrecida, enquanto exalava uma fumaça negra com um cheiro repugnante. A corrente elétrica desapareceu e os restos do verme caíram na relva. O ferimento no ombro de John Woodbury voltara a sangrar. Seu avô, mais uma vez, conjurou aquela pequena estrela de luz e fez o sangue estancar. Veja se mantém acesa dessa vez, disse, entregando-a para a garota a pequena estrela flutuante. Em seguida, limpou o ferimento e, por mais uma vez, colocou a misteriosa poção ouro no local. Desta vez, porém, ela não foi expelida. Em seguida, foi até uns arbustos próximos e voltou trazendo algumas folhas. Ele então começou a pregar as folhas menores sobre o ferimento, usando o excesso da poção dourada para grudá-las.
Pegou argila do fundo do lago e moldou sobre as folhas, pressionando-as com delicadeza, até cobrir a região do ferimento. Lavou as mãos no lago e em seguida virou-se para a neta e disse: eu ficarei com essa tarefa. Apossou-se da fulgurante estrela. Você deve agora pegar seus baús e fazê-los crescer. Eu tentei e não tive resultados, Senhor. Agora você vai conseguir. É só fazer o mesmo que fez para manter acesa a estrela. E podemos considerar que, estando em nossa presença, o seu desempenho será maior. Vou tentar, Senhor, disse a garota, pegando no bolso da mochila os 2 baús. Colocou o minúsculo baú negro sobre a palma da mão e concentrou-se. Desta vez ele pulsou e estremeceu. Ela sorriu. Depressa com isso, menina, disse John Woodbury. Você consegue. Basta desejar que cresça. Concentre-se na expansão da matéria. Insira sua energia vital no objeto. É a coisa mais fácil do mundo. Exatamente, concordou o avô. Woody. Não precisa se esforçar. Estou bem, Wade. Seu velho medroso, resmungou o homem ferido. Energia vital, indagou Scylla. Ouça e faça o que eu digo, disse o senhor Woodbury, com a voz fraca. Feche os olhos, sinta a nossa presença, a minha e deste ancião ao meu lado. Em seguida, procure a energia latente dentro de você e canalize para o objeto. A garota então fechou os olhos, concentrou todos os sentidos no pequeno baú. Podia senti-lo pulsar. Então percebeu que parte de sua energia tentava chegar ao baú. Porém, quando estava próxima, ele pulsava e esta energia voltava. Ela se concentrou mais e em sua mente percebeu que só podia injetar sua energia no pequeno intervalo entre um pulsar e outro, e foi o que ela fez. Um pequeno baú então cresceu, voltando ao tamanho original. E Scylla abriu os olhos, sorriu ao ver o olhar orgulhoso do avô. Então, com um aceno, fez desaparecer a brilhante estrela com poderes curativos e lhe pediu o baú. Ela destrancou-o com a sua chave de prata e seu avô o abriu apenas um pouco, apontando a luz dourada em direção ao ferimento, ou melhor dizendo, ao curativo no peito de Woodbury. A argila começou a secar. Nesse ínterim, ela conseguia com sucesso aumentar o tamanho do baú azul. Ela começou a se sentir feliz, mas de repente teve um outro mau pressentimento. Era como se algo ruim estivesse espreitando. Seu avô terminou o que estava fazendo e entregou o baú negro, novamente reduzido à garota. Então tirou da mochila outros 2 recipientes contendo líquidos de cor verde e púrpura. Ajudou Woody
a se sentar e lhe entregou 2 frascos. Este os destampou e em seguida bebeu um após o outro. Enquanto seu avô guardava todos os objetos na mochila, ela então observou maravilhada. O homem se levantou e retirou a placa de argila do peito. No lugar do ferimento, apenas uma leve cicatriz em forma de X. Woody! Wade e a garota haviam feito um bom trabalho. John Woodbury sentia-se renovado e a ferida havia desaparecido completamente. Sua energia havia sido restaurada. Com a poção e o potente antídoto, havia removido quaisquer vestígios das infecções do parasita. Não podia imaginar que algo tão trunesco fora inserido em seu corpo. Era a razão para os seus feitiços de cura não surtirem efeito. Aquele pequeno monstro havia sido implantado em seu corpo durante o assalto ao templo, quando fora ferido por aquele estranho sujeito maltrapilho. Bom, é melhor irmos andando. Está quase na hora do pôr do sol e a caminhada é longa, disse Wade. E quem disse que irei caminhando? Woody sorriu. Está se esquecendo do Sea Sky Rider? O senhor se refere ao peixe voador, certo? Mas ele não ficou danificado pelo pouso forçado? Perguntou a garota. Claro que não. Qualquer dano é reparado quando ele é reativado, respondeu enquanto caminhava em direção ao veículo. Espere, disse Wade. Antes quero saber uma coisa. E Sila, que cara é essa? A garota tinha uma expressão que era um misto de medo e preocupação. Tem algo errado. Estou me sentindo mal desde que cheguei aqui em cima. Tem alguma coisa relacionada a enjoos, tontura ou vertigem? Perguntou Wade inocentemente. Não. É uma sensação ruim. Um mau pressentimento, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer a qualquer momento, respondeu a menina. Estenda a mão, mandou Wade. Tente sentir a presença ruim. Veja se há alguma direção específica. Sim, senhor. A garota começou a caminhar em diferentes direções com a mão estendida. Por esse lado é mais forte, exclamou, apontando para o vale. É melhor partirmos agora, disse Wade com certa urgência na voz. É isso aí, disse Woody, animado. Vamos embarcar. Eles foram até as árvores, onde estava o veículo convertido em estátua de peixe. Wade tirou do bolso o rubi-chave e acionou o sistema de inicialização. Segundos depois, lá estava o Sea Sky novamente, transformado, flutuando a poucos centímetros do chão. Wade se sentou no assento do piloto, prendeu as suas armas nas laterais do veículo, então acionou as esferas de energia e outra placa no dorso do peixe se abriu, criando um assento grande o suficiente para 2 pessoas. Woody e Sila
Sentaram. Ela colocou a mochila e o baú azul em seu colo. Wade deu o comando e o veículo começou a flutuar suavemente e subir até a copa das árvores. Ele ajustou o curso e disparou, planando em direção ao vale. Desceu até ficar no mesmo nível das árvores. Seguiram por algum tempo na mesma direção até que a garota falou: Vovô, a presença está mais forte para a esquerda. Era o que eu temia, disse Wade preocupado. Nesta direção está a nossa casa, interrompeu Scylla, aflita. Previsível, comentou Woody em tom de escárnio. Esses malditos sabem agir. Wade acelerou o Sea Sky e em pouco tempo chegavam às divisas da fazenda. Foi então que viu uma cena estranha. Um peru e um equino combatiam duas moscas gigantescas que se revezavam para assaltá-los. Estas moscas tinham o mesmo tamanho de porcos, eram de um verde luzídio, com grandes olhos vermelhos. Suas asas emitiam um zumbido alto e irritante. Woody percebeu que eram o mesmo tipo de criatura que atacara o templo. Isto significa que, de alguma forma, o sujeito que havia atacado e implantado aquele verme nojento em sua carne provavelmente aparecia em breve. John Woodbury já vira coisas estranhas em sua vida. Pertencia a uma sociedade secreta. Carregava em seu surrão um relicário que continha um grande segredo, mas em toda a sua vida jamais imaginaria ver um peru e uma égua branca lutando contra moscas gigantes. Wade e seus animais fantásticos, murmurou Woody. Cuidado, Clayton! Gritou a garota. O peru havia sido derrubado por uma mosca que havia investido contra ele. Wade baixou suavemente o Sea Sky e a garota saltou, empunhando um cetro e um punhal que discretamente havia furtado de Woody e se juntou aos animais na luta contra as moscas. Estas, apesar do tamanho, eram muito rápidas e Scylla tentava bater nelas com o cetro e espetar com o punhal. O que aquela garota estava pensando? Ei, garota! Gritou Woodbury. O que há? Um cetro serve para lançar feitiços, não para espancar monstro. E Scylla não sabe como lançar feitiços de ataque, afirmou Wade. Ela só iria começar a aprender magia em si em alguns meses. Entregou a Woody seu facão, ao passo que empunhava o bastão de madeira. Fique aqui e se cuide, velhote. Proteja seu surrão. Estarei de olho, disse Woody. Wade entrou na luta com uma velocidade impressionante, atacou as repugnantes moscas com o bastão, atordoando-as. O peru gorgolejava e continuava a investir contra os inimigos com bicadas, e Scylla continuava a brandir o cetro, tentando proteger a égua. Ei, menina idiota! Já falei que isso não é um porrete.
Lance um feitiço que prestes, bravejou Woody. Use algum feitiço de fogo. O quê? Eu não entendi, disse a garota, desviando de um jorro de uma substância gosmenta atirada pela mosca. Use o lança-chamas, feitiços de ataque com o elemento fogo, explicou Woody. Aponte para o monstro e exclame: Flamethrower! Eu já disse que ela nunca usou feitiços de ataque e destruição, gritou Wade, enquanto derrubava uma mosca com um golpe do bastão. Porém, a esta se levantou e alçou voo novamente. Presta atenção, menina! Gritou o Woody. Flamethrower! Você deve apontar para a criatura e proferir o feitiço. A garota recuou, esquivou-se de 2 jorros disparados pela mosca monstruosa. Em seguida, apontou o cetro para a criatura monstruosa. Flamethrower! Porém, nada aconteceu. A mosca investiu contra ela. Então Clayton bateu as asas com força, criando uma nuvem de poeira e desorientando a criatura. Para de gaguejar, sua inútil, disse o homem. Você precisa ter boa dicção ao pronunciar e concentrar-se no elemento fogo. Ele sabia que em momentos críticos a magia podia aflorar, e Woody sabia que ela possuía, com certeza, um grande poder oculto e adormecido. Eu não consigo! Choramingou Scylla. Ouça-me, disse Woody, de forma branda. Sinta a nossa presença. Isso lhe dará forças. A presença mágica irá ampliar suas capacidades. Wade esgueirava-se em torno da batalha, perseguindo a outra mosca gigante. Esta investiu contra o homem e ele esgueirou-se e, num movimento ágil, apunhalou a criatura. O punhal ficou encravado no dorso dela. A criatura voou para o alto. Então Wade começou a girar o bastão entre as mãos rapidamente como uma hélice. Thunderstorm! Exclamou alguns segundos. Depois, uma nuvem cobriu o sol. Outras nuvens foram se aproximando e fundindo-se uma com as outras, formando uma pesada nuvem negra sobre o local, tampando o sol. Woody sentiu uma presença se aproximando e ficou atento. Começou a ouvir um terceiro zumbido vindo de algum lugar. Eis que, de um arvoredo próximo, uma terceira mosca emergiu e investiu contra ele. Woody sorriu. Descanse em paz, murmurou. Em uma fração de segundos, quando a mosca estava prestes a colidir com Woody, este desferiu contra ela um poderoso soco, imbuído em chamas. O golpe certeiro destruiu a cabeça da criatura e os despojos foram projetados para longe das chamas. Scylla, ataque com os kunais! Gritou Wade, enquanto circulava
pelo local, sem parar de girar o bastão. Vez ou outra esquivava ou acertava sua adversária com o bastão. A garota, então, levou a mão ao estojo e pegou algumas kunais. A criatura voltou a atacar com aquela gosma nojenta, e a garota se esquivou, saltou e lançou sua primeira kunai. O objeto passou de raspão e a mosca investiu violentamente contra ela. Esta saltou sobre o monstro e lançou outras 3 kunais. 2 ricochetearam no corpo duro do inseto, mas uma terceira cravou-se junto entre a cabeça e o pescoço. O Woody compreendeu que aquela era a oportunidade de que o Wade precisava. Afaste-se, Clayton! E Sila, corra! Ordenou Wade. Clayton fugiu e Sila correu até a égua e a puxou pela crina, afastando-a do local. Eu te dou cobertura! Gritou Woody. Em seguida, lançou 2 bolas de fogo em direção às moscas, que assustaram com o ataque repentino e voaram para o alto. Wade parou de girar o bastão e seus olhos azuis faiscavam. O mesmo ergueu a mão para o céu. Fine lightning! Exclamou Wade. Houve um clarão. Um raio veio em direção à terra. No meio do caminho, ele se dividiu em 2 e, atraído pelo metal do punhal e da kunai, acertou em cheio as moscas, que se transformaram em enormes bolas de fogo e explodiram. A nuvem negra se dissipou e o sol brilhou sobre o local. Vovô, conseguiu! O senhor é o mais forte! Vamos andando, não acabou ainda, disse o homem, pegando o punhal e limpando com o manto. O pior ainda está por vir, minha filha. Ninguém me viu aplicar o meu golpe fantástico, sussurrou o Woody com aparente tristeza. E Sila? O grupo seguiu para casa. Por via das dúvidas, Woody optou por deixar o Ciskai no local da batalha, novamente transformado em uma grande estátua de pedra. E Sila estava perplexa. Tudo parecia um sonho. Seu avô acabara de conjurar uma nuvem e manipular um raio, destruindo monstruosas moscas gigantes. Os mistérios só aumentavam. Ela compreendeu que o seu avô não podia mais ser visto como um simples fazendeiro, não depois de conjurar um poderoso raio que obliterou as moscas. Eles teriam uma longa conversa. Tinha centenas de perguntas para aqueles 2 homens uniformizados. Foi um grupo estranho que chegou ao pomar. Um peru gordo, uma égua branca, e Sila carregando consigo um balbo azul que até então não tivera a oportunidade de abrir. Um velho cabeludo apoiado em seu avô, ambos usando mantos azul meia-noite com o símbolo da lua bordado em ouro. Traziam seus bastões presos às costas. Ao chegarem perto da casa, Clayton encarou a garota, gorgolejou
e correu para o viveiro. Ela estranhou essa atitude, mas sentiu-se grata por aquela estranha ave agressiva ter tomado iniciativa de enfrentar aquelas criaturas bizarras. Já estavam chegando próximo à casa, quando viram um sujeito estranho sentado na cadeira da varanda em frente à casa. Ao ver o grupo se aproximar, o estranho se levantou com dificuldade. Sua postura era torta e desconjuntada. Era alto e muito magro. Sua pele era de um tom amarelo doentio. Seus olhos eram arregalados e sem expressão. Usava um longo casaco preto sobre um terno cinzento e o chapéu, coco de feltro, cobria uma enorme, densa e descuidada, também imunda cabeleira grisalha. Mesmo à distância podia perceber que ele exalava um terrível odor, cheiro de imundície, podridão e morte. Ele sorriu, exibindo dentes amarelos e podres. A cena era nauseante. Nos encontramos de novo, disse, olhando para Woody com aquela expressão vazia. Eu, buscar, mapa, tesouro, poder. Entregue-o. Sua voz parecia emitir uma mistura do zumbido de centenas de moscas. Desgraçado! Como me seguiu até aqui? Trovejou Woody. O filho em você trouxe-nos até aqui. Você dar bolsa para mim? Apontou para Woody com um dedo longo e fino. Tomem cuidado! Woody deu um passo para trás. Foi esse demônio quem me feriu. Maldito! Exclamou Wade. Não cometam o erro de subestimá-lo por sua aparência decrépita, disse Woody em tom de alerta. Prestem atenção. Seus ataques são rápidos e letais. Saia já da minha casa! Gritou o avô, sacando o facão e o punhal. Mim não ir sem mapa. Matar todos, zumbiu o homem. Então começou a gargalhar de forma bizarra. Senhor Woody, quem é ele? E Sila olhava para as pernas tortas da criatura, e os dedos das mãos tinham longas unhas amarelas. Esta coisa e seus seguidores atacaram os guardas do templo. Consegui escapar, mas não pensei que conseguissem me encontrar tão rápido. Sangue de seus homens, delicioso banquete, carne fresca, o templo da lua, eu matar vocês também, todos. Ele pronunciava as palavras pausadamente, enquanto caminhava pesadamente, e seus olhos carregavam uma expressão de loucura febril. Infeliz! Assassino!
Covarde! Você os matou e eu o amaldiçoo, disse o seu avô. E Sila, pela primeira vez na vida, viu seu avô com ódio no olhar, enquanto encarava o estranho. Então ele lançou o seu punhal e acertou em cheio o peito do indivíduo. Porém, ele sequer manifestou qualquer reação. O homem começou a se mover com passos desconjuntados. Ele seguia a cambalear até o grupo. O odor se tornava cada vez mais insuportável com a sua aproximação. Ela começou a sentir-se nauseada com aquele mau cheiro. E Sila, se afaste e abra o baú azul, pediu o avô com a voz calma novamente. Surgirá uma porta. Eu quero que você entre e pegue seu presente. O quê? Uma porta? O senhor tem certeza que é a hora certa para isso, vovô? Faça logo, garota impertinente, disse o Old. Está bem, respondeu ela, sem entender. Ela se afastou, tirou a chave do bolso rapidamente, destrancou o baú azul, escancarando-o. Ele estremeceu e a garota o deixou cair. Este girou sem sair do lugar e começou a expelir uma fumaça azul brilhante. A garota ficou assustada. O que seria aquilo? A nuvem de fumaça começou a desvanecer-se e Sila viu surgir uma porta com maçaneta e o portal na cor dourada e a estrutura da mesma cor azul do baú. Vamos logo, entre, disse o avô abrindo a porta. E Sila entrou, seguida de perto por Woody. Eles de repente não estavam mais no quintal, e sim em uma câmara sem janelas. As paredes e o chão eram da mesma cor azul do baú e da porta. Pela entrada poderia ver o quintal e aquele homem caminhando lentamente em direção a eles. Seu avô entrou. Então correram até o centro da sala, onde havia um pequeno pedestal com um busto feminino usando uma tiara dourada no meio da testa. E Sila, rápido, disse seu avô em tom urgente, pegue-a. Ele apontou para a tiara dourada no pedestal. Ela se aproximou e com cautela retirou a tiara da estátua. Parecia um objeto bem antigo. Havia uma linda joia vermelha incrustada no centro, presa por um ornamento em forma de cabeça e asas de dragão. Wade e Sila, ouçam-me, disse Woody. Quando ele estiver perto, vamos lançar nele 3 feitiços congelantes. Eu lutei com este demônio. Ataques físicos não funcionam. Seu corpo parece ser composto por moscas e larvas, e estas lhe dão a capacidade de se regenerar. Confie em mim, pois tenho um plano. Não sei lançar feitiços. Eu não sei fazer nada. Vocês viram como fui útil na batalha anterior. Lembram-se? Disse a garota com tristeza. Agora vai conseguir.
afirmou o avô. Coloque a tiara e concentre-se. Ela irá maximizar suas habilidades. Sim, senhor. Ela colocou a tiara e não sentiu nada diferente. Sacou o cetro e, mais uma vez, quais são as palavras? Dessa vez será Freisenheim, disse Woodbury. É o raio congelante. E não se esqueça de se concentrar na natureza dos elementos, pois é muito importante. Concentre-se no frio, no gelo, no vento e na água e falar as palavras com clareza, principalmente. Esperem mais um pouco, disse o avô. E Sila, concentre-se no cetro, assim como fez com os baús. Ele irá aumentar de tamanho e poderá ter uma melhor desenvoltura. E ela assim o fez. O cabo do cetro aumentou magicamente de tamanho, ficando com 1,20 m de comprimento. O estranho estava a alguns metros da porta. Seu avô então correu até o fundo da sala, apontou o dedo indicador para o sujeito lá fora. Ele murmurou algumas palavras e da ponta do seu dedo foi disparado um potente raio, atingindo diretamente o punhal cravado no peito do homem. Assim como fizera com o verme, ele girou o corpo e puxou com força aquela corrente elétrica, arremessando o homem na parede ao fundo da câmara. O cheiro dele ainda era pior naquele ambiente fechado. E Sila se sentiu mal novamente, mas não ia decepcionar os companheiros. Seu avô disse que a tiara iria ajudá-la com feitiços. Última chance, mapa, entregue ou me matar todos vocês. Ameaçou o demônio, se levantando cambaleante, como se nada tivesse acontecido. Este sujeitinho só sabe ameaçar. Quero ver o que ele pode fazer. Cerquem-no. E quando eu der o sinal, atacamos ao mesmo tempo, certo? Eles foram se dividindo e cercaram-no. A criatura encarou o Woody, cambaleou em sua direção. Não vão conseguir. Podem atacar-me, não sentir dor. Seus ataques inúteis. Mapa para mim. Entregue a bolsa. Apontou para o surrão de Woody e este o encarava com ódio. Miserável, maldito, xingou Woody. Não vou te entregar nada e se quer um mapa vai ter que ir procurar no inferno. E virando-se para os companheiros, o Woody fez um sinal positivo com a cabeça. E ambos os homens apontaram seus bastões para o monstro e Sila seu cetro. E em uníssono todos exclamaram: Freisenheim! E Sila fez força para não cair, devido ao solavanco causado pelo disparo do feitiço. Ela mal conseguia acreditar no que acabara de fazer. A obsidiana de seu cetro brilhava com intensidade, enquanto disparava a brilhante e fria rajada de energia e gelo sobre o indivíduo, que, somado aos outros feitiços, causaram-lhe o efeito desejado.
Aquele homem esquisito começou a se transformar em um grande bloco de gelo. Isto não vai detê-lo por muito tempo. Temos que voltar para a porta e ir rápido, disse o avô correndo. E Sila e o Woody logo o alcançaram. Ele vai escapar. O gelo apenas o retardou, disse com um tom de voz preocupado. Ele provavelmente vai dar um jeito de sair do gelo. Vejo que sua aura maléfica está aumentando, disse Woody. No momento em que isso acontecer, devemos atacá-lo. Ouçam. Dessa vez vamos usar técnicas diferentes. A garota usará lança-chamas. Wade, você o tornado. E eu usarei a paralisia. Desta maneira, os ataques resultarão em um combo poderoso. Nós dois atacaremos primeiro e depois eu direi quando for a sua vez. Garota, lembre-se das palavras Flamethrower. Eles começaram a ouvir um zumbido crescente e o gelo trincou. E Sila, seu avô e o Woody assumiram posições de ataque. A qualquer momento, o gelo se partiria e o demônio começaria a atacar. Se preparem, disse o avô, novamente girando o bastão nas mãos como uma hélice. A garota se concentrou. Flamethrower. Precisaria dizer claramente e se concentrar no fogo. O elemento fogo. Ela presenciara coisas fantásticas acontecendo nesta última hora e começou a ter fé de que iria conseguir. Sentia uma estranha energia correndo pelo seu corpo. Tinha que ser aquela tiara mágica, ela sabia disso, pois com toda certeza foi o que ajudou-a a produzir um poderoso feitiço de gelo em seu inimigo. E Sila começava a se sentir confiante. Seu coração estava disparado por causa da adrenalina. Porém, ela começou a sentir medo daquela criatura. Pela primeira vez na vida, estava vendo de perto um demônio. Entretanto, a coragem e determinação daqueles dois homens lhe contagiava. E, apesar do medo, voltou a se sentir forte. O bloco de gelo explodiu. Uma nuvem de moscas negras alçou o voo, deixando para trás ainda congelado o corpo do homem. Algumas moscas eram de tamanho de sapos. Estas eram do mesmo tom verde, luzídio, como aquelas que enfrentaram no pasto. Wade! É agora! Gritou John Woodbury, apontando seu bastão em direção ao enxame. Paralise! Tornado! Exclamou o seu avô, girando com força o bastão. Os ataques dos dois combinaram. Um poderoso tornado, carregado com partículas verdes esmeralda do feitiço de paralisia, atingiram as moscas em cheio, paralisando-as. O ciclone criado pelas fortes correntes de ar adquiriu um tom negro devido à grande quantidade de moscas em seu interior. Algumas haviam escapado do feitiço paralisante e lutavam contra o feitiço do vento. Wade, mantenha o tornado. Vou criar uma barreira protetora e então você ataca, disse para Sila. Woody começou a movimentar o bastão no ar, como se estivesse escrevendo. Agora, garota!
Aponte para o meio do tornado e ataque! Certo! Ela apontou o cajado, segurou com as duas mãos, pôs um dos pés para trás para evitar o impulso do feitiço. Concentrou-se no fogo e no calor sentiu seu coração, a planta dos pés e a palma das mãos se aquecerem. Sentiu-se confiante e então exclamou: Flamethrower! Um forte jorro de chamas foi disparado. A garota se surpreendeu com a intensidade das chamas douradas e escarlates, as labaredas e o tornado se misturaram, incinerando as moscas. O ar tornou-se quente, carregado com o cheiro de insetos queimados. Ela manteve o cetro e aquele jato de fogo continuou com a mesma intensidade. Olhou para o avô e de relance viu que ele mostrava sinais de cansaço. Então ela pôde ver a barreira que Woody estava criando. Vários ideogramas japoneses coloridos começaram a aparecer no ar e rodeá-los. Pequenos fios de luz ligavam-se como teias, estavam protegidos dos efeitos de seus feitiços de ataques. O tornado incandescente continuava a incinerar todos os insetos daquela sala azul. Mas o fundo, o gelo havia derretido com o calor e o corpo disforme do indivíduo estava deitado de bruços, com braços e pernas retorcidos sobre a poça d'água. O tornado de fogo enfim cessou. E Sila e os outros estavam ofegantes. O chão estava cheio de uma grossa camada de cinzas negras fumegantes e o fedor estava sufocante. Então, o homem, no fundo da câmera, começou a se mover. Primeiro ficou de quatro e em seguida começou a tossir. Enquanto dava murros no chão, de repente começou a vomitar uma torrente de vermes e várias outras pequenas moscas que iam acumulando no chão ao seu redor. Aquela cena bizarra seguiu por alguns instantes. Então, centenas de pupas iam rapidamente eclodindo e se metamorfoseando em moscas. Grandes vermes começavam a rastejar em direção ao grupo. Viam Sila e os outros como alimento. Finalmente, a barreira protetora de Woody se desfez. Espantados, eles não conseguiam parar de olhar para o enorme exército de criaturas que se multiplicava. O homem tossia e vomitava sem parar, jorros e mais jorros de insetos nojentos. Então, subitamente, seu maxilar se soltou e sua boca aumentou de tamanho. Seu pescoço engrossou, enquanto algo enorme tentava sair. O homem fez um último esforço e pôs para fora 4 grandes pupas. Aquela cena horrível e repulsiva. E Sila começou a sentir fortes náuseas e seu avô, cansado, se apoiara no cajado.
Woody não estava diferente, porém olhava para a cena, mostrando aversão e ódio. Então ordenou: vamos acabar com isso. Recue. Eles saíram para o lado de fora da câmera. O baú estava aberto ali, projetando a porta. Eles podiam simplesmente fechá-lo, pensou a garota. Não daria certo. Se o prender aí, comprometeria a estabilidade da dimensão, disse o avô, lendo os pensamentos da garota. Ele escaparia de alguma forma e voltaria ainda mais poderoso. Wade, acho que a única solução será o fogo do Mackay. Isto acabaria com ele, de vez, disse o Woody esperançoso. Sonic Pulse! Exclamou o avô, apontando o bastão para a legião de vermes e insetos que se aproximavam. Uma poderosa onda de energia sônica dispensou as criaturas e atingiu o homem, fazendo-o voar e se estatelar na parede ao fundo. As grandes pupas eclodiram com o impacto e gigantescas moscas saíam de seus casulos, sacudindo seus corpos e asas para se livrarem da substância gosmenta que as envolvia. Neste momento, o homem se ajoelhou, abriu com força a camisa, arrebentando os botões e exibindo seu peito nu. Venham, meus filhos, alimentem-se com a carne minha, unam-se ao Pai. E os vermes dos mais diversos tamanhos rastejaram em sua direção, amontoando-se sobre o homem. As moscas gigantescas sobrevoavam em círculos. Aquela cena ocasionalmente jorrando aquela substância verde pegajosa sobre aquele monte de imundícias. Maldito seja, disse o Woody. Não vou permitir. Acredito que aquilo seja um ritual de fortalecimento. Ele pretende evoluir, disse seu avô. Mas a garota mal o ouvia. Aquela cena havia sido demais e Sila se sentiu mal. Suas pernas fraquejaram. Ela caiu de joelhos e começou a vomitar. Final do capítulo 3. Próximo capítulo 4. Será Crônicas e Lendas. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado da leitura de mais um capítulo desse livro maravilhoso, Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo. Este livro, com essa história, no mínimo magnífica, que nos faz viajar, escrito pelo nosso amigo brilhante Tiago Wildfire.
Peço desculpa por não ter uma pronúncia muito boa em algumas palavras em inglês, que algumas eu até não consigo mesmo pronunciar, mas prometo melhorar cada dia mais para estar trazendo conteúdo sempre melhorado até vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem um gostei, compartilhem esse vídeo, deixem suas opiniões, considerações e também sugestões de próximos livros a serem narrados aqui por mim quando este terminar. Todas estas ações ajudam muito o canal a crescer e a criadora de conteúdo aqui. Peço também, se alguém puder e quiser ajudar o canal se tornando um patrocinador, um colaborador, vendo que este canal não é monetizado ainda, pelo Pix. O mesmo estará com a chave anexada na descrição do vídeo e no primeiro comentário, e eu já deixo aqui minha mais sincera gratidão. Espero todos vocês para continuarmos a leitura desta história fantástica na próxima quinta. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!